Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos ver como nós podemos introduzir os ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nas organizações, com base em um exemplo prático. Então, é o nosso tópico Professor Explica. Nessa aula, então, nós vamos ver um exemplo prático de aplicação dos ODS em um setor econômico-industrial, que é o setor minerário. Nós vamos ver através de uma publicação como que os 17 ODS podem ser implementados no setor minerário e com isso nós vamos extrapolar essas ações para outros diversos setores econômico-industriais. Então, essas atitudes que nós vamos ver, elas podem ser extrapoladas para outros setores com as devidas adequações, para que o alcance dos ODS se torne uma realidade. Então, nós veremos que é possível o alcance dos 17 ODS no setor minerário e também em outros setores industriais, porque nós podemos extrapolar algumas dessas ações e também podemos mudar e adequar e ajustar para os outros setores. Por exemplo, no setor minerário, a gente imagina, né, que a mineração ela é feita na terra ou em alguma mina mesmo, né, num setor, num local onde tem um minério, mas a gente pensa como nós vamos atingir o ODS relacionado à vida marinha no setor minerário. Então, a gente vai ver que é possível fazer isso no decorrer dessa aula. Nós estaremos vendo que é possível, por exemplo, em alguns lugares do mundo, não é mais possível minerar, porque alguns lugares já estão com escassez de minérios. Então, muitas empresas, né, organizações mineradoras estão minerando em alto mar. E isso, para a gente contribuir com o ODS relacionado à vida marinha, nós precisamos de atitudes sustentáveis para que essa mineração em alto mar aconteça de forma adequada. Então, vamos ver nessa aula, no material de vocês vão poder perceber que todos os 17 ODS podem ser atingidos pelo setor minerário, embora alguns deles tenham algumas particularidades que tornam mais difícil atingir, mas isso é possível. Os exemplos que nós vamos mostrar, eles foram retirados de um artigo que foi publicado em 2019, onde os autores analisaram a contribuição da mineração com os 17 ODS. Nós vimos nesse artigo que o setor ele pode alcançar os 17 ODS, como eu já disse para vocês, de forma mais facilitada, alguns de forma mais difícil outros, mas todos podem ser alcançados. Os que são mais fáceis de ser alcançados são aqueles relacionados à diminuição da pobreza, diminuição da fome, que são ODS 1 e 2, justamente por conta da promoção de empregos, que é o ODS 8. Então, a mineração é um setor que promove muitos empregos e com o emprego que é promovido para a comunidade, para a sociedade, acontece a geração de renda e o que leva à diminuição da pobreza e da fome. Essas indústrias também, normalmente elas são localizadas em lugares remotos, de difícil acesso, então elas acabam melhorando toda a infraestrutura da comunidade, elas constroem estradas, então isso vai diretamente de encontro ao ODS 9, que é a melhoria da infraestrutura. Então esses são alguns dos ODS onde há maior facilidade de atingimento pelo setor, assim como diversos outros setores. Até porque o setor minerário, a mineração ela ocorre, né, ao capricho da natureza. Nós não podemos necessariamente escolher o lugar que vamos minerar, a gente tem que minerar onde existe minério, então onde a natureza nos fornece o minério. Então, por isso, muitas vezes esses locais são de difícil acesso e acaba que essas indústrias trazem essa melhoria para a região. Onde uma indústria de mineração é instalada, outras pequenas lojas, comércio, escolas, todos são beneficiados. Aquela comunidade do entorno acaba sendo beneficiada por conta do setor. E isso contribui com o ODS 9. Então, nós vimos que, embora exista facilidade de alcance para alguns, uma facilidade maior e dificuldade para outros, nós podemos vislumbrar as potencialidades, né, do setor em atender de forma prática os 17 ODS, o que pode ser uma inspiração para outros setores também. As indústrias que foram visitadas nesse artigo são indústrias de brita e elas contribuem para a geração de emprego e renda na região e também para a melhoria da infraestrutura, como eu disse para vocês.
Mas nós vimos alguns problemas também, vimos algumas dificuldades, principalmente em relação ao ODS 4, a ampliação do acesso à educação para os empregados e para a comunidade. Nós vimos também uma baixa incidência de mulheres na atividade, o que vai de encontro ao alcance do ODS 5, que é a igualdade de gênero. Então, nessas indústrias, as mulheres normalmente elas têm cargos de faxineira, de cozinheira, mas nós não vimos mulheres em cargos de alta gerência ou operando máquinas. Então, é uma atividade essencialmente feita por homens. Então, é preciso ampliar a promoção do ODS 5 nessa atividade. Também vimos que muitas dessas indústrias não fazem a reposição ambiental da área onde elas estão localizadas, e isso vai de encontro ao ODS 13 e 15, que estão relacionados à terra, né, a melhoria da qualidade de vida, da qualidade do planeta. Então, essas indústrias, elas são altamente impactantes e precisam fazer a reposição ambiental da área onde elas estão instaladas, e muitas delas não fazem. Também vimos a ausência de audiências públicas, comprometendo a divulgação dos dados de forma transparente, comprometendo o alcance dos ODS 16 e 17. Então, são indústrias que precisam promover a sua divulgação de seus dados, e muitas delas não fazem isso de forma transparente, o que acaba comprometendo o alcance desses ODS. Então, é preciso investir mais nesse sentido também em relação a esses ODS. Então, era isso que a gente tinha para a aula de hoje, e vejo vocês na próxima. Um abraço.